Oi, oi, mulherada! Estamos ao vivo para mais uma live da nossa maratona de lives aqui do Papo de Batom. Sejam todas muito bem-vindas. Eu sou a Gabi Abaracon, eu sou hipnoterapeuta, eu sou decodificadora mente-corpo e mentora de autoconhecimento e apresentadora do nosso maravilhoso de Papo de Batom. E hoje a gente vai estar conversando com a Ana Paula. A Ana já tá aí, arrasou. A gente vai conversar sobre gestão financeira. Muito bem, vamos chamar a Ana para já entrar aqui junto com a gente. Vamos carregar aqui. Muito bem, tá carregando. Oi, boa tarde, Gabi. E boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Muito bem, tô fixando aqui, Ana, o nosso Tá. comentário aqui com a A nossa, nossa frase. com a gestão financeira. Vamos colocar aqui. E aí, Ana, tudo bem por aí? Tudo ótimo. Tu viu que eu botei até um batom vermelho em homenagem ao Papo de Batom? Arrasou, estamos as duas aí de vermelho. As duas de vermelho. E Ana, enquanto o Instagram ele avisa, né? Porque ele vai avisando o pessoal que a gente tá ao vivo. Eu comentei, né, no nosso post que você é especialista em finanças. Se apresente aí para a Sim. mulherada que ainda não te conhece, porque o Instagram ele vai avisar para tua audiência, para a audiência do papo, né? Então ele vai começar a espalhar aí a informação. Mas se apresente, conta um pouquinho pra gente quem é a Ana Paula. Bom, muito boa tarde a todos, a mulherada do Papo de Batom, né? Eu fui, né, gestora executiva da área financeira de empresas e eu estou passando por um processo de transformação, não é de transição, é de transformação. Eu sempre tive uma coisinha assim que me dizia que eu tinha que espalhar essa questão da gestão financeira, né, tornar ela mais fácil. Porque ela sempre foi um bicho de 7 cabeças para todo mundo, né? Todo mundo, quando tu fala em finanças, o pessoal arrepia e, né, parece que é uma coisa absurda. E esse meu projeto não, ele é para conscientizar as pessoas não só para fazer, para realizar, e sim para ensinar, né? Porque hoje em dia todo mundo está empreendendo. Né? Todo mundo Sim, é empresário. Eu digo que empresário é de uma pessoa só. Quando tu tem a tua empresa e tu trabalha para ti, tu não deixa de ser um empresário. Tu é pequeno, mas tu exatamente. é um empresário, né? Então, eu vim com esse meu projeto nessa parte de educar o empresário, né? Que é ele que faz tudo girar, que faz acontecer na empresa. Legal. Então, eu E tô como aí, tô que. iniciando esse projeto, né? Aham. E como que você foi? Você trabalhou durante muitos anos com isso, não foi, Ana? Isso, Gabi, trabalhei mais de 20 anos com isso, né? Eu tive a felicidade de, aos 21 anos, escolher a minha carreira e acertar, porque Ó, isso acontece muito, né? De tu trocar e não acertar. Eu acertei, porque eu amo o que eu faço, né? Que é a gestão financeira, mas eu queria tornar ela diferente, não é aquela coisa padrão de ser executivo de empresa, de ser bem-sucedido e só a empresa saber quem é a Ana Paula, né? Eu quero levar isso para todos, né? E eu legal. tenho essas perguntas que vêm, Ana, ajuda aqui, ajuda ali, né? Então daí que eu resolvi, despertou essa vontade de levar esse conhecimento para todos. Arrasou, muito legal. E tem muitas pessoas, Ana, que nem nunca ouviram o que que é gestão financeira. O que que é Sim. gestão financeira, assim, resumidamente? Não sei se tem como você resumir, mas que nem você falou, você está trazendo uma abordagem que seja fácil da gente entender, e isso aí que é o mais legal de tudo, né? Alguma coisa que seja acessível pra gente. Sim, não, deixa eu tentar explicar também. Eu vou começar explicando as diferenças, tá? Existe o trabalho da gestão financeira, que é feita dentro da empresa, por uma pessoa contratada ou pelo empreendedor mesmo. Existe Aham. aquele trabalho da contabilidade, né? Que segunda-feira foi discutido esse assunto, né? Foi, verdade. Assim, ó.
O que que acontece? A gestão financeira é feita dentro da empresa. É aqueles controles que tu faz para deixar a tua operação redondinha. É tu pegar números, indicadores e saber como que a tua empresa tá. Eu tenho uma frase, né, que quando eu era gestora, a minha equipe ria, que é assim, ó, os números falam, a gente é que não presta atenção. É Né? verdade. E um empreendedor bem preparado, ele vai pegar os seus números e vai saber o que está acontecendo. Ele não precisa estar direto na operação, mas só dele olhar, ele vai saber o que fazer, né? E o trabalho da contabilidade é o fim. Tu vai pegar todo esse trabalho que tu fez e vai entregar para o contador contabilizar, né? Ele vai fazer a questão legal e tu vai ler também. Tu tem que conferir aquilo que ele faz também. Tu tem que conhecer um pouco daquilo que ele faz. Não Aí, é só ó, entregar para ele. O Thiago até colocou aí, ó, a gente que não ouve. Exatamente. É Mas às vezes a gente verdade. não tá treinada para ouvir também, né? O nosso ouvido, ele não tá lapidado para ouvir os números, vamos dizer assim. Gabi, porque assim, ó, é uma questão de treinamento, né? Porque até aconteceu uma situação que eu tenho um cliente que ele me pediu ajuda em relação a isso. Ele se tocou que não era função do contador fazer para ele. Então ele veio me pedir ajuda ele disse assim, Ana, eu preciso que tu traduza o meu negócio para o contador. Foi muito engraçado, porque ele trabalha com tecnologia, é uma coisa pesada, né? Então, daí, o que ele viu que ele tinha que ter esse conhecimento e como ele não tinha esse conhecimento, ele me pediu ajuda. Mas ele está bem ciente de que ele tem que ter esse conhecimento. E isso é treinável, né? Sim. Tu pode adquirir. E outra, tu não precisa ser um especialista em finanças para poder gerenciar a tua empresa, né? Tu vai pegar esse conhecimento básico, porque o empreendedor, ele é tudo. Eu fiz um post, eu coloquei. Ele é o diretor financeiro administrativo, ele é o comercial e marketing e ele é o diretor de operações. Né? Isso tudo tu tem que ser, tu não tem como fugir disso, se tu quer empreender. Verdade. Então tu tem que aprender um pouquinho de cada coisa, é meio que um manualzinho. Né? Tu vai pegar aquilo, vai ler e vai saber o que fazer com a tua empresa. Aí todo mundo fala, ai Ana, mas eu sou pequena, não preciso ter isso. Precisa sim. E quanto menor, melhor de tu te organizar. Porque aí depois você não vai ficar para organizar só quando já estiver grande, né? Você já vai crescer já organizadinha. Porque ninguém quer ser um empreendedor e ficar pequeno. Todo mundo quer crescer. E outra, Gabi, o que é mais sério, né? Se tu não te prepara antes, tu entra para estatística. Das 80% das empresas que abrem no primeiro ano quebra, né? Por causa disso. Não espere crescer para fazer isso, né? E até esse cliente foi muito engraçado, porque ele brincou, ele disse assim, eu quero ser a mãe de nada da minha empresa. Porque ele já trabalhou numa outra empresa e ele disse que tinha um diretor, que era o dono da empresa e era diretor financeiro. E ele dizia assim, Ana, tudo que a gente levava para ele, ele tinha uma resposta. Ele era a mãe de Ná, ele brincou. Eu disse assim, não é que ele era a mãe de Ná, ele estava preparado, ele conhecia a empresa dele se diz de cabo a rabo, né? Ele tinha tudo nas mãos. Isso aí o pequeno pode ter, é melhor ainda. Porque tu vai conseguir fazer mais fácil. Você falando isso de gestão financeira, né? A gente tem muitas mulheres no Papo de Batom que são empreendedoras, né? E a gente tem também as mulheres que não são empreendedoras. Só que gestão financeira é importante para todo mundo. É importante para todo mundo, até para quem não tem uma empresa. Porque tu precisa fazer a gestão financeira da tua vida pessoal, né? E por isso da separação das duas personas, a física e a jurídica. Isso que eu ia falar. Eu acho que essa é uma confusão que a maioria da mulherada faz na hora que começa a empreender. Que é não separar o financeiro. Os empreendedores, né? Muitas pessoas fazem isso. Não separam o financeiro da empresa e o financeiro pessoal. E isso é uma das coisas que dá muito problema e que muitas pessoas quebram por causa disso. Sim, porque o que acontece, Gabi? A pessoa acha fácil misturar as duas coisas, né? Mas como o teu negócio ele tem que ser muito bem administrado, né? No detalhe, se tu misturar as tuas despesas, tu não sabe como é que o CNPJ tá indo, né? Porque a pessoa física tá misturada. E outra situação mais grave ainda, a questão legal, tu não pode fazer isso, né? Uma pessoa tem CPF e a outra tem CNPJ.
Verdade. Pela receita, tu não pode misturar as duas personas, né? E eu falo também da importância administrativa, porque à medida que tu vai crescendo, tu vai ter metas, tu vai ter um planejamento, e onde tiver a pessoa física junto, tu não tem noção de nada. E outra, Entendi. e tem também a questão de, por exemplo, quando tu abre a tua empresa, tu acha que tu tem que ir tirando o dinheiro da empresa, porque tu não tem uma visão futura do negócio. E às vezes tu tirou aquele dinheiro inicial e para frente tu quebra a empresa, porque a pessoa física sangrou a empresa, né? É Verdade. muito comum de quando tu começar um negócio, tu te prepara para não tirar dinheiro por um período, né? Tu não tira dinheiro para pessoa física porque tu quer dar um corpo para a empresa e daí quando ela estiver dando o lucro, que foi o post de ontem, né? Aham. Aí tu pega e começa a tirar. Então, daí, esses são os malefícios, né, de tu começar a misturar as duas personas. Exatamente. Isso é uma coisa que a gente não está acostumada a olhar, né? Que nem a gente conversou na segunda. Não tem uma faculdade para a gente empreender, não tem um curso que te ensine a ser empreendedora. E é por isso que é importante a gente procurar pessoas que estejam capacitadas, né, para falar com a gente, para explicar qual é o caminho. E você tem uma super experiência nisso, né, Ana? Até falei lá, pessoal que não segue a Ana ainda, vai lá seguir que ela está postando vários conteúdos muito legais. E para a gente começar, Ana, gestão financeira, tipo Hum, assim, quais seriam os primeiros passos que eu preciso? Quais são as coisas básicas, básicas, básicas? assim, ó, a primeiro, Gabi, é a consciência de ser um empreendedor, né? De ter essa consciência de que tu é o teu negócio, que tu é o responsável por tudo. Ninguém, não vai haver outro responsável assim tu. Outra seria começar a controlar. Existe um ditado, né, que tu tem que ter um controle rigoroso de tudo que entra e tudo que sai. Aham, E, como é que se diz? E esse teu controle tem que ser diário. Nem que seja tu pegar um caderninho e anotar. Porque muitas vezes tu vai deixando, vou fazer por semana, vou fazer por meses. E aí, quando tu vê o teu negócio, tu não tem noção do que está acontecendo. a gente não pode confiar na nossa cabeça, né? Porque você fala assim, ah, vou anotar por semana. Aham, depois você Sim. lembra? Não lembra, Brasil. Não, não lembra. Não lembra. E daí tu vai vendo o extrato que aconteceu alguma coisa e é tarde demais. Ou quando o contador te diz 2, 3 meses depois que ele pegou lá na contabilidade. E aí, Então, nesse tu, tempo, já como foi uma grana danada, né? sim, dependendo se envolver tributo, tu paga imposto, tu fica sem dinheiro no caixa para pagar as contas. Então, esses controles, pode ser básicos, controles básicos, mas tu tem que ter, né? E começar a se atualizar, a adquirir conhecimento para poder crescer. Porque se tu não tiver esse conhecimento, tu não cresce, fica estacionado. Muito legal. Muito legal. Isso a gente pode fazer do tipo assim, sempre andar com um caderninho ou tem uma planilha. Você acha o que que é mais legal que o pessoal geralmente começa a usar? Assim, Gabi, existe o bom e velho Excel, que é barato, né? Quem souber usar lá, o somar e diminuir, eu acho que é fácil para todo mundo, né? E hoje também existe vários aplicativos gratuitos, né, Gabi? Bem interessantes, assim. Eu não uso aplicativo porque eu uso Excel, mas existe vários que inclusive te dão alguns cálculos que Aham, tu não precisa fazer, que se tu desconhece muito, tu usa esse aplicativo e ele vai te dar alguma noção. Ele faz algum básico, né? São gestões básicas, mas pode te ajudar também nessa questão do teu controle diário. entendi. Entendi, muito legal. E a gente pode aplicar isso também no nosso pessoal, não pode? Pode, eu tenho fluxo de caixa para um ano. Olha isso, gente. O que que é uma pessoa Sim, organizada, Brasil? sim, mas faz parte, né? A minha profissão é essa, né? Enquanto eu faço das empresas, o que acontece quando as empresas dizem, hoje a gente vai parar para fazer o orçamento da empresa. A empresa, geralmente as maiores, elas projetam um ano, 5 anos, tem empresas que projetam, claro, que depois tem uma revisão. Mas essa projeção vai te fazer ter uma noção de tudo, né? Por isso Aham, que diz que ele brincou que quer ser a mãe de Ná. Onde tu tem a projeção dos teus números, tu toma qualquer decisão. Decisão
em épocas de crise, épocas para expansão, até para te ter um sócio, né? Tu tem que ter esse conhecimento para poder tomar essa decisão, porque senão tu toma a decisão no escuro. Verdade, você não sabe para onde você está indo, né? E exatamente o que Não, você não vai sabe. conseguir com aquilo. Não sabe quais são os benefícios também. Entra Sim, tudo junto, né? como é, que é fazer a gestão no escuro que se chama, né? Muitos empresários, eles fazem no feeling, porque conhece muito bem. Geralmente tu empreende com aquilo que tu gosta, a atividade que tu gosta, né? Ninguém gosta da gestão financeira. Ah, Aí gosto quando tu... sim. Você é uma que gosta. Não, Ah, não é eu amo, ninguém. mas Tem eu poucas sou... pessoas, né? Vamos dizer assim. poucas pessoas, mas geralmente tu pega aquela atividade que tu gosta. E depois, quando tá crescendo, que tu vê, bom, eu já tô perdendo o controle, o empresário pensa, né? Agora eu preciso do Mana Paula na minha vida. Aí é que vai buscar a ajuda. E é legal mudar essa ideia, né? Mostrar para o pessoal que quanto antes, melhor. Foi o que você comentou com a Com, gente, né? com certeza, quanto antes tu começar com conhecimento básico, de saber quais os números que tu olha, porque assim, Gabi, dependendo da atividade, tem pontos a focar, tem números para te focar. Por exemplo, prestação de serviço é diferente de venda de produtos, é diferente da indústria. Então, assim, tu procurar focar naquilo que é o teu negócio. E não tem tanta dificuldade. Por exemplo, esse cliente, ele me procurou já no início. Só que o negócio dele tem um potencial enorme e ele sabe disso. Uhum. Então ele não quis errar já de início, Tá né? Então certo, mas ninguém deveria a querer, gente né? começou, mesmo ele indo muito bem, a gente começou a entrar e começou a ver coisas perigosas, muito perigosas. Então a gente Olha. está arrumando. E Às o que vezes que tu não te pode dá ser conta, perigoso, né? assim, da gente não olhar? Uma coisa bem comum, Gabi, é o teu regime tributário, tá? Porque o que que acontece? Às vezes tu diz assim, ah, não, eu vou entrar no simples, que é o mais fácil de fazer, mas às vezes não te dá um benefício, porque tu pode ter benefício até fiscal, inclusive. Aham. Esse meu cliente é um exemplo, tá? Ele é pequeno, é só ele, a empresa dele, e é tecnologia. E para ele, a gente está fazendo um estudo que talvez para ele seja o lucro real, que é a tributação mais difícil que tem, que é aquela que tu tributa sobre o lucro, não sobre faturamento. Uhum. Então, essa análise é muito importante, porque às vezes quer ser simples e daí pro contador é mais fácil o controle do simples, que ele não tem que fazer tantas declarações, né? Uhum. Então, tu tem que ter essa visão para orientar o teu contador. Ele não é obrigado, gente, a ter essa resposta, ele pode te ajudar. Mas essa função é tua, né? A gente não pode jogar a responsabilidade em cima do contador. Não é Você tem que tudo que é saber. dele, né? Não, porque muitas pessoas têm a mania de dizer, ai, quando dá alguma coisa errada, ai, meu contador não viu. Não A é bem Jacle assim. até comentou isso, né? Não é bem assim. O alerta vem antes. O contador só é a parte final de toda essa operação. A gente tem que Então, e saber por o exemplo, que que é nosso e o que que é dele, né? o que é dele? Por exemplo, a questão das MEIs, tá? As MEIs é muito comum dizer assim, ah, e abre uma MEI. Mas a MEI tem uma classificação do teu serviço e alguns serviços não se enquadra a MEI. Não. Aí tu vai lá e procura uma coisa mais, isso aqui é meio parecido com o que eu faço, né? E Uhum. daí vai lá e bota uma MEI. Aí tu começa a trabalhar e às vezes a empresa que te contratou te denuncia. Porque é uma coisa que eu não vou me deter agora, mas por exemplo, o nosso casamento de informações junto à Receita é maravilhoso no Brasil. Então, Aham. um denuncia o outro, né? E Lindos. onde é muito lindo. Para ganhar dinheiro, o Brasil é muito Faz tudo, eficiente. né? Faz tudo, tudo, tudo. Então, assim, um denuncia o outro. E às vezes tu acha que tá dando aquele jeitinho brasileiro e não tá fazendo a coisa certa, cai numa fiscalização. Exatamente. É isso até que eu estava até conversando com as meninas outro dia. Porque a gente tem que tomar muito cuidado com isso, que nem eu falo. Eu tô no início.
né? Eu tô organizando a minha casa, né? Vamos dizer assim, não a minha casa, mas a minha empresa. E aí a gente tem, são muitos detalhes. Só que são detalhes que se a Então, gente não olhar agora, depois a treta lá na frente vai ser enorme. sim, porque são muitos detalhes, Gabi, que assim, ó, inicialmente é bom tu ter alguém para te ajudar. Por exemplo, geralmente a gente pede para contabilidade abrir empresa, porque hoje são várias funções, é junta comercial, é Receita Federal, é prefeitura, e para te fazer sozinho é um pouco complicado. Isso é uma questão legal, né? O governo te exige, tanto é que alguns regimes tu tem que ter contador, né? Tu já é Sim, obrigado a ter. Então, isso é uma forma também do contador ser responsável por tu fazer a coisa certa. Né? Então, é tudo exatamente. ligadinho para te não fazer as coisas erradas. Né? Tudo é E a gente ligadinho. acha que tá. E as pessoas ficam, que nem você falou, no jeitinho brasileiro e depois não Sim. entendem por que que dá M. Até teve um. Eu assisti uma live do Flávio Augusto, né? E aí ele falou do nome da empresa dele. Que ele tinha colocado um nome, e daí ele cresceu, cresceu. Quando ele foi registrar, alguém já tinha a patente do nome. Eita, Aí, daí de última hora, ele fez lá um concurso interno e acharam o nome atual. Ele teve que mudar de nome, né? Porque quem detinha a patente do nome não cedeu, porque talvez a outra empresa também já tivesse um nome crescendo. consolidado. Uhum. Então, tudo isso tu tem que ver antes, para quando crescer, não ter esse problema. Né? Então, por isso que eu digo, é um pouquinho, é adquirir conhecimento para poder tocar o negócio. E à medida que vai crescendo, como é que se diz? Tu vai adquirindo mais conhecimento, mas focar naquilo que tu tá começando, né? Aquelas E Ana informações que tu Paula, precisa. a gestão financeira, então, ela não engloba só a questão do dinheiro. Ela engloba mais um monte de coisa. Isso. Hoje, a gestão financeira é quase é estratégica, tá? Porque até tem uns artigos que é muito recentes, né? Que o CFO, que é um nome bonito que as empresas dão, ele é quase a união com o CEO, tá? Porque muitas decisões partem dessa análise dos números, dessas projeções futuras, que tá tudo lá no orçamento, né? Eu não Aham. quero assustá-los, mas isso que acontece hoje, a gestão financeira, né? Através disso, tu vai tomar várias decisões e vai tocar a tua empresa. Então, ela só não é mais saber se tu tem dinheiro para pagar a conta. Ela é a análise para te fazer crescer. Ou passar por uma crise, que é o que está acontecendo agora, né? Exatamente. E eu fiquei chocada, porque tem muitos estudos aí mostrando que as empresas, a maioria, não sobrevive mais de 27 dias. Ou seja, Sim, nesse ponto que a gente tá, muitas já morreram. sim. E é uma judiaria, né, Gabi? Porque são empresas com grande potencial que não estavam preparadas, né? Agora, depois de passar a crise, muitas vão ter a sua reserva, né? Que se fala muito sobre isso para a pessoa física, né? Por causa dos investimentos, mas a pessoa jurídica também tem que estar preparada para isso. Porque acontecem crises, né, ao longo dos anos, que muitas empresas não se preparam, estão sempre ali com a conta na ponta do lápis, né? E não tem essa preparação para quando acontecem esses problemas. E isso também é da gestão financeira. Tu tem que estar preparado para eventuais problemas, até para uma expansão, Não, um e a crescimento. Tamires colocou aí, ó, é a ponta do iceberg. E é exatamente isso. Sim, E a gente, o que eu fico pensando é que, tipo assim, muitas pessoas sabem que a gente tem que ter uma reserva de emergência, né? Seja na tua vida pessoal ou na sua vida profissional. Mas a gente não faz. Ou a não, maioria não faz. E aí, só sim, na hora que dá a treta, que a pessoa vê, nossa, se eu tivesse minha reserva de emergência, eu tava de boa. Ou, nossa, se eu tivesse minha reserva de emergência, eu podia aproveitar essa oportunidade que apareceu. E sim. isso não acontece. O que será que passa na cabeça das pessoas, né? É que assim, é aquela coisa de tu só viver o hoje, né? Ah, hoje eu paguei a conta, hoje eu paguei minha folha.
e não tem essa visão futura. Falta nas empresas, eu não, acho que não deveriam quebrar, mas se as empresas estivessem preparadas para, vamos dizer assim, ter essa reserva de emergência, talvez sobreviveriam mais tempo, talvez passariam pela crise. Que é aquela coisa, né? Em época de crise, uns choram e outros vendem lenços, né? Esse ditado popular. É verdade. É verdade. E outra coisa que me veio na cabeça aí com você falando isso é aquele negócio que o pessoal fala, né? Os imprevistos, eles são previstos. A gente Sim, sabe que a qualquer momento pode dar alguma treta. Não é que a gente tem que mas ficar apegada pensando nisso, porque quanto mais a gente pensa que pode dar treta, mais a gente atrai tretas para nossa vida. Mas a sim. gente tem que estar preparada para isso. Gabi, isso é esse raciocínio de não pensar no futuro, né? De tu estar sempre apagando o incêndio e não pensar nisso. Então, por isso que, por causa dessa crise atual, que muitas empresas estão se preocupando com a sua gestão financeira, né? Com a sua administração, estão se estruturando, mas algumas um pouco tarde. Quando iniciou a crise, muitas empresas, o que que fizeram? Geralmente as mais estruturadas, né? Se cria um comitê de crise, né? Onde todas as áreas interagem, a importância das áreas estarem interligadas, Legal. interagindo. Então, o que que aconteceu? Daí uma área vai ajudando a outra, dando soluções, né? E o empresário, o empreendedor é que vai puxando isso, né? Tem que estar preparado. Mas, por exemplo, assim, o que que acontece? Tu já tem uma projeção orçamentária, tu vai lá e administra, ó, aconteceu a crise, a gente vai mexer nisso, vai faltar aqui, vai faltar ali, e tu começa a administrar isso, daí tu redesenha a tua empresa para passar pela crise. E Para onde tu não tem sobreviver, essa né? preocupação, tu não sobrevive, que é o que está acontecendo agora, né? Vai ser uma limpa geral, mas aquelas que passarem pela crise vão crescer muito, mas tem que passar pela crise. Exatamente. Que, Vai ser uma é, super. Tá sendo, né? Uma super peneira das empresas. Sim, porque o que que acontece, né? Tem muitas quebrando, mas tem muitas, Gabi, se reinventando. Tu vê, assim, umas ideias, assim, extraordinárias. Assim, puxa, Tem como é mesmo. que essa criatura pensou nisso? De tão assim, Legal, legal né? que é a ideia, né? Então, Às assim, vezes então é tu até vê que é melhor, possível. às vezes é até melhor do que o que a empresa estava fazendo antes. Com Tem certeza, porque várias daí que eu ela é, tenho visto ela é isso. forçada a fazer. Porque aqui no Brasil tem muito essa coisa, eu vou fazendo, mas aqueles passos lentos, né? E a crise obrigou todo mundo a fazer. Tu não tinha mais opção, tu tinha que fazer. Verdade. Então começou a surgir a ideia, teve aqueles que se apavoraram e bloquearam, mas teve aqueles que foram para a luta e estão aí sobrevivendo, se reinventando. Eu fico feliz de ver muitos casos assim do pessoal se reinventando e dando muito certo. Qual algum que te chamou mais atenção, assim, que você achou sensacional a ideia que tiveram? Ai, deixa eu ver, teve um esses dias que eu ouvi que era um hotel que transformou a lavanderia deles em lavanderia particular. Tu ia lá e contratava e eles lavavam as roupas, as Olha, coisas. E era um hotel. tá vendo? Tem tanta. São infinitas possibilidades, né? Sim, até a questão delivery, né? Tá aumentando muito, as pessoas estão se habituando. A questão da Demais. educação, a educação pela internet, né? Que antes tinha muito essa resistência de todos, da pessoa física e da pessoa jurídica. Hoje tu já Aham. consegue, vamos dizer assim, para nós que estamos passando conhecimento à distância, fez o pessoal mudar a mentalidade. Né? Agora o Tem, pessoal não, pensa, eu vou lá, ligo a live e aprendo. Antes não existia isso, né? exatamente. E Existia resistência. é legal porque muitas pessoas, às vezes, elas não se dão a oportunidade e elas nem sabem Sim. se elas realmente não vão gostar. E querendo ou não, com a crise, elas se permitiram e elas viram que pode ser muito melhor do que elas imaginavam. E E aí com elas estão certeza. usando isso a seu favor, né? É muito legal, muito legal. Realmente é uma oportunidade,
né? O que eu sempre falo. Toda crise, todo momento complicado, a gente pode usar a nosso favor. Basta a gente querer. A gente, Sim, óbvio, né? Num primeiro momento, causa estranheza, a gente leva um susto, a gente fala, meu Deus. Eu, na primeira semana, falei assim, não sei como que todos esses cabelos ficaram aqui na minha cabeça, porque eu falei, era pra eu ter arrancado cada fiapinho. Só que depois que passa, né, o susto inicial, você fala, ok, e agora? Como que eu posso aproveitar esse momento? O que que eu posso fazer? Né? sim. Eu tenho o recurso financeiro que eu preciso, ou eu preciso procurar alguma coisa? O que que dá para eu fazer? E a gente pode, e eu até falo, Ana, eu falo que a gente passe disso e que a gente não volte ao normal, que a gente volte melhor. Porque a gente viu que o jeito que a gente estava antes não estava tão bom assim. Porque se tivesse tão bom assim, a gente tinha passado, ó, lindamente pela crise. Então, que a Gabi, gente. essa questão também de quando acabar a pandemia, as pessoas têm que ter certeza que não vai voltar ao que era antes. As coisas mudaram e elas vão ficar como está, porque as pessoas se habituaram que é bom, que é a questão do digital atinge mais pessoas, né? Acaba com as distâncias. E os trabalhos Verdade. digitais, eles estão cada vez mais fortes. Então, aquele pensamento, mas vai voltar o que era antes. Não vai voltar o que era antes. Não As vai. pessoas viram que a tecnologia e o desenvolvimento está aí, no digital, né? E Quebrar até distâncias. pensando nessa nossa live, eu estou em Petrópolis e a Ana tá E lá. Qual que é o nome da cidade, Ana? Que eu eu esqueço. estou em Garopaba, Santa Catarina. Eu estou Eu na sabia beira que da era Santa praia. Catarina, mas eu não lembrava o Garopaba. Ó, Brasil, como que é isso aí? Como que a tecnologia ajuda a gente? A gente tem essa oportunidade de estar trocando aqui experiência, de estar aprendendo com a Ana. Ela lá numa outra cidade, eu em outra, longe, mas ao mesmo tempo perto. Gabi, eu nunca imaginei que eu ia ter clientes de outras cidades fazendo gestão financeira, né? Então é uma coisa, tudo é digital. Tudo é digital. Inclusive, até os órgãos públicos estão todos já padronizados. Tu faz tudo digital, certificado digital. Então, assim, não existe Olha que mais a legal. barreira física, né, para te seguir. Muito Isso é legal. muito legal. Sensacional mesmo. E Ana, vamos dar uma resumida aí. Pensando em gestão financeira, quais são assim as três principais coisas que você acha que a gente precisa, ou que são os pilares da gestão financeira? Existe isso? Existem esses pilares? Não são só três, tá? Mas assim, ó, para Pode ser mais, não tem começar problema. Eu assim, chutei, porque tu sabe que eu não entendo nada. O Gabi, foi meio que aquele post que eu botei ontem, tá? A Aham, preocupação maior é a receita, né? A tua aham. receita é fundamental, é onde tudo começa. A questão tributária, né? É tu saber se tu tá agindo certo ou não. A questão de controle de despesas, né? Ter Show. aquilo, o custo e as despesas e ter bem esse conhecimento do que é o quê. Porque se tu elevar muito teus custos e as tuas despesas, tu acaba com o teu lucro, né? Sim. A questão, quem vende produtos, a questão do estoque, não ter um Ó, estoque muito legal. inchado, né? Tu vai demorar muito para vender. O meu cachorro tá histérico aqui, eu tô Ah, falando não, fica sozinho. tranquila. E a questão do estoque, né? Porque tu vai demorar muito para vender e se tu não vende, tu fez um investimento sem Prejuízo, retorno. né? E a integração entre as áreas, né, Gabi, que é muito, muito importante. Eu digo áreas, vai dizer, Ana, mas eu sou só eu. Você Ó, é os todas as cachorros, eles áreas. ouviram que a tua tava histérica e resolveram ficar também aqui. Conexão. Vicky, Não, mas é ela tá brincadeira, louca. porque são os cachorros da rua, não são nem as minhas estão lá em cima. É? Mas acho que é um conjunto, né? Eles são sincronizados. Late aí, late todo mundo aqui, tá tudo certo. Coisas de estar em casa, né, Brasil? Faz parte. É a vida real, né, Gabi? Vida real, exatamente, não tem essa. Mas diga, essa questão do estoque, da integração entre as A partes. integração entre as áreas, essa questão que tu é todas as áreas, então você tem que saber um pouquinho de cada área, né? Não E precisa até ser, gente, que nem falou da contadora, né? A gente não precisa ser expert em tudo, mas o básico, não, né, o a gente tem que básico saber. tu é
aquela coisa, tu é obrigado, não é tu deve, tu é obrigado a saber. Verdade. E a última questão, Gabi, é o controle de lucro, tá? Aquela coisa de ter uma parceria com a sua contabilidade, né? De tu saber o que está acontecendo, saber se ele está fazendo a coisa certa ou não está fazendo a coisa certa. Então, tu tem que ter o mínimo de noção sobre isso, né? De buscar essa ajuda. Porque tu tendo isso tudo integrado, tu vai começar a ver a movimentação e vai ver, bom, eu tô indo mal, eu tô indo bem. Tu consegue ter uma noção. Então, eu digo que o básico é isso, né? Não, exatamente, é muito legal até pra gente ter clareza, né? Porque quando a gente fala assim, gestão financeira, primeira coisa que me vem à cabeça, dinheiro. Sim. Só que não é só dinheiro. É muito mais do que o dinheiro, né? Até a palestrante de segunda falou, né, que ela achava que estava fazendo contábeis que eram exatas, mas é humanas, né? Exatamente. Hoje, essa questão dentro da empresa, o gestor financeiro, ele se envolve com todas as áreas, né? Porque ali, como ele está lendo os números, ele vai ver o que cada área está fazendo. Ele é meio que metido, né? Eu brinco que ele é metido, ele vai lá e diz, eu tô vendo isso aqui, né? Questão de quem tem um controle orçamentário mais forte, aquilo que a gente planejou, tu não tá seguindo. Então, legal. Tem tudo isso, né? Que com a experiência é um olhar bem criterioso, né? Criterioso e bem amplo, né, Gabi? Hoje não é só que uma vez um menino entrou na nossa sala e disse assim, perguntaram para ele, o que tu acha que a gente faz aqui? E ele disse assim, vocês só não recebem o dinheiro e pagam contas? Aí a minha mulherada queria matar ele. Mas tu precisa saber, não é culpa dele. É porque, Ana, é o que eu até comentei ainda há pouco, a gente não tem essa clareza, né? A gente olha e a gente acha que é só o financeiro. E o financeiro já envolve muita coisa, né? De você ter toda essa clareza do financeiro, do que entra, o que sai, quanto que gasta, quanto que fica nisso, quanto que fica naquilo, o quanto que pode ficar para mim, o quanto que tem que ir para a empresa. Isso tudo já é... A gente fala só, mas é muita coisa dentro desse só. Mas a primeira impressão que a gente tem quando a gente fala gestão financeira, quem tiver aí e tiver outra ideia, até fale, mas pelo menos a minha primeira impressão é gestão financeira, dinheiro. Só que não é dinheiro. Não é só essa loucura que é o dinheiro. Tem muito mais. É uma loucura muito maior, então, né, Brasil? É assim que funciona. É que o dinheiro é o fim de tudo isso, né, Gabi? Por exemplo, tu tá começando o teu negócio agora, tá? Se tu administrar bem, vai sobrar esse dinheiro que tu quer. Mas antes tu tem que fazer o dever de casa. Tu tem que administrar bem o teu negócio. Era isso que eu ia te perguntar. Por que é tão importante a gente... Até eu coloquei, né, na nossa arte. E por que a gente precisa disso urgente? Porque a maioria das pessoas não dá tanta atenção para a gestão financeira, né? Vai olhando para várias outras áreas, acha que tá tudo bem com essa parte, mas aí depois você vê que não dei tanta atenção quando deveria. Não deu. É que a gestão financeira, Gabi, ela é um termômetro para ti, né? Para te ver como que tá o teu negócio. Para te saber se tá indo. E quanto melhor o controle, mais diário, tu vai saber os passos que tu tem que tomar. Pô, tô indo mal, eu tenho que agir aqui, eu tenho que agir ali, né? Então, tu vai indo e vai caminhando com um crescimento. Onde tu tá no escuro, tu quebra e às vezes nem sabe. Às vezes tem gente que tá tocando os negócios e já tá quebrado e não sabe. Tem gente que acha que tá bem e tá quebrada, né? Sim, eu sinto uma dor no coração quando eu entro na empresa, a criatura tá ali empolgada, mas a empolgação dela para recuperar foi tarde demais. Nossa. Ela já tá perdida. Então assim, fecha, liquida e abre outra coisa. É aquele negócio só nascendo de novo, né? Sim, porque assim, às vezes vai dar... Não, é irrecuperável, né? É triste de falar, mas é irrecuperável. Eu já vi e a pessoa só vê depois. Eu já vi até em alguns programas, né, que tem essas questões de negócios e tudo mais, que a pessoa fala, ou eu salvo você, ou eu salvo o teu negócio. Sim, sim. E aí então, o que eles falam? O que acontece? É assim, é não deixar as duas pessoas morrerem. Tu salva a física,
Porque a física é você pode encerrar a jurídica e começar de novo, né? Sim. Porque a jurídica não tem mais salvação. Então, tu salva o CPF, né? É. Por isso que quando o banco tu pede um dinheiro pro banco, ele analisa o teu crédito. O que que ele te pede? O teu balancete, né? Verdade. Ali é que ele vai analisar para saber a tua saúde financeira. E se tu não estiver refletindo ali ali reflete uma boa administração, né? Se tu tá controlando tudo, então ele vai olhar e vai dizer, não vou te dar dinheiro porque tu já tá quebrado e nem tu sabe, né? Nem você sabe, imagina. Então, pensando nisso, Ana, a gente pensar que se a gente não se preocupar urgente com a nossa gestão financeira, o pior cenário é a nossa empresa morrer. Sim, é tu ter que encerrar. E outra, o pior ainda, é tu encerrar endividado. Isso é que é pior. Nossa, dói até assim, ó, dói no ouvido pensar um negócio desse. Porque assim, ó, aí se tu encerra endividado, se é impostos, tu não consegue nem encerrar a empresa. Porque enquanto tu não liquida tudo, a Receita não te permite encerrar, né? Porque tu tem que pagar o pior primeiro não é a a sua conta. empresa morrer, é a tua empresa morrer e te levar junto. Sim, porque é por isso que tu vê Deus muita me gente defenderá, estressada, muito. E é fácil, Gabi, é só controlar desde o início, porque se tu somar e diminuir, tu vai ver que alguma coisa tá errada. Né? Vai ficar já negativo começa aí. o bagulho. Bom, sim, tu vai ver que tá faltando dinheiro na conta. Aí tu começa a ir para trás e envolve outras coisas, né? Que é balanço, que é regime de competência, regime de caixa, mas a gente não vai discutir isso aqui, que é uma coisa muito além, mais complicada. Muita coisa. Mas aí a gente chama isso. a Ana no privado e Ana, me socorre, porque é o que eu já fiz, tá, Brasil? Eu já falei, Ana, a gente vai começar os processos Sim. aí em breve, porque precisamos de ajuda, que nem ela falou, tem hora que a gente precisa de ajuda. A gente precisa de ajuda, não adianta, a gente precisa. A gente vai entender o básico, ok, é importante, que nem a Ana já falou, a gente tem que saber o básico, mas, cara, não dá, Brasil, precisamos de pessoas capacitadas para isso, e é para isso que a gente tem profissionais como a Ana, que tem uma puta experiência nisso e pode direcionar a gente, porque não queremos matar a nossa empresa e muito menos que ela puxe o nosso pé junto, né? Muito menos ainda. Não, pelo amor de Deus. Eu sou uma pessoa, gente, que eu sou muito ligada nessa questão financeira, sabe? Eu tenho, que a gente fala, a gente não pode ficar com medo, porque quanto mais a gente fica com medo de alguma coisa, mais a gente atrai pra gente. Mas eu dou muita atenção à questão financeira, porque pensar em ficar endividada, pra mim, é de terror. Não, pra mim, isso eu falo, na minha cabeça, ficar endividada não é hipótese, não existe. Não existe essa palavra. Ficar endividada. Essas palavras juntas não existem na minha cabeça. Não dá. Não dá, não dá, não dá. E assim, Gabi, isso, essa questão do medo, né? Onde tu tiver a clareza da tua operação, tu não vai ter esses medos. Porque tu já vai saber os passos que tu tem que dar. Os passos mais seguros, né? Tu diz, ó, eu vou fazer isso porque eu tô embasado nisso e nisso. Então, eu posso fazer, eu posso avançar, eu não posso avançar. E esses medos, some. Tu vai olhar ali e diz, não, eu posso fazer, eu vou lá e faço. É de boa, né? Não é do tipo... É de boa. Ah, eu quero investir em XYZ. Então, eu tenho tudo lá direitinho, eu sei que eu tenho dinheiro para isso, que se eu pegar esse dinheiro, não vai ser ruim, que o investimento nesse material, alguma coisa assim, pode me retornar em tanto... Né? Porque tem muita empresa que quando você investe em algum material, aquilo vai te trazer lucro. Então a gente tem que ter esse raciocínio assim também, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, mas você vai gastar, vamos lá, você vai gastar com um celular. Aí eu falo, gente, mas para mim é ferramenta de trabalho agora. Não é gasto, é investimento. Porque através do meu celular eu consigo trabalhar, eu consigo gerar conteúdo, eu consigo fazer outras coisas que podem me retornar muito mais dinheiro do que o que eu investi no celular. Tem que ser um pensamento assim, não tem, Ana? Ó, viajei pra Narnia, ver se eu tô certa. Sim, não, tu tá certíssima, porque quando tu faz uma gestão financeira eficiente, cada passo, cada produto que tu lança, tu tem que saber qual é o retorno. E o retorno não é só emitir a nota e faturar, né? Tu vai olhar lá o que tu pagou de imposto, o que tu gastou para lançar aquele produto, tu vai até a última linha.
Aí vai dizer, bom, tô eu tive um aprendendo o lucro raciocínio. tanto. Sim, não, teu raciocínio tá certíssimo. Então, tá vendo? Valeu a pena Porque, ficar prestando atenção, tá vendo, Brasil? No começo eu tava só aprendendo. Vocês perceberam que eu tava muito assim, ó. Só estudando e internalizando as coisas que eu não tava falando, porque eu também aprendo muito quando faz as sim, lives, né? tá Eu fico sabendo tudo, aprendendo com Gabi. vocês. Eu aprendo com vocês. Isso é louco? É maravilhoso. Todo mundo aprendendo. É exatamente essa a ideia, né? O Papo de Batom é para isso, pra gente conectar a mulherada, pra gente trocar as nossas experiências e a gente, cada uma, evoluindo mais, né? Porque a gente, cara, é o que a gente sempre, que eu sempre falo, que eu escuto isso, eu reproduzo porque eu adoro. Conhecimento, quando a gente divide, não diminui, ele multiplica. Sim. E tem que aproveitar hoje, né, Gabi? Porque tá uma era de informação. Claro Exatamente. que tu tem que filtrar aquilo que tu vai absorver, Importante. né? Mas a informação tá aí. E não fica com esse pensamento, ai, mas eu sou pequeno. Não, é aí que começa. É aí que tu vai ser uma empresa muito mais forte, porque tu vai começar redondinho, tu vai começar a fazer aquilo que deve ser feito de início. Né? Exatamente. E não vai ter problemas. Sensacional, muito importante realmente a gente dar atenção para isso. E mulherada que não é empreendedora, aplique isso na sua vida, porque tem que ter, é na vida pessoal também, não é só para quem está empreendendo. Para quem está empreendendo, mais importante, muitas vezes, né, Ana? Sim, muito mais. Não, quem está empreendendo é uma obrigação. É obrigação, não dá Né? para você É pensar, obrigação. tipo, vou fazer ou não vou fazer. Por isso que é urgente, mulherada. Tem que dar atenção para a gestão financeira, não tem escolha. É pessoal, é muito importante, mas muito importante, diga-se de passagem. É empreendedora, é, como disse a Ana, obrigação. Não tem como você deixar passar, né? Até porque tem muita mulherada aí que eu sei que já está empreendendo há muito tempo e, ó, vamos correr atrás logo para não dar treta, né, Ana? Para a empresa não ir embora e te Sim, carregar sim. junto. Não, Não o quanto antes, melhor. não queremos nenhuma mulher aí com a empresa morrendo e puxando o seu pé junto. Não queremos mulheres endividadas, queremos mulheres ricas, riquíssimas, muito bem-sucedidas com as suas empresas, pra gente todo mundo se encontrar e tomar champanhe em Paris. Ai, adoro! Olha que espetáculo! Imagina, Brasil! Aham. Meta de vida. Eu sempre brinco isso, mas eu falo, de tanto a gente repetir, a nossa mente internaliza e faz de Sim. tudo pra gente alcançar. Então vamos tomar vários champanhes em Paris. Quem não quer? Quem não Sim. quiser também eu nem ligo, a gente vai quem quer. Eu quero, eu quero. Então aí, ó, já Gabi, entra no bom, Diana. Vambora. sim, não. E brincadeiras à parte, né, Gabi? Eu acho que é quando a gente empreende, a gente tem que ter responsabilidade disso, né? Total. Porque não é só pegar e abrir e tocar, né? Tu tem que ter a responsabilidade de fazer esse negócio crescer, É muito, de realmente. absorver. A Jaque até falou na segunda que é muito importante a gente empreender com o que a gente ama. Isso faz todo Sim, sentido, porque a gente se compromete muito mais, né? A gente fica muito mais. Faz sentido, né? Quando você empreende uma coisa que você não gosta, sim. não faz tanto Gabi, sentido. eu sou um exemplo disso, tá? Um tempo atrás, eu tive um período de uns 3 anos que eu empreendi na parte estética, numa clínica estética. E não era aquilo que eu amava, entendeu? No fundo, não era aquilo. Eu administrava tudo, mas sabe assim, quando o teu olho não brilha assim? Então, o que Exatamente. aconteceu? Deu errado. Então, Ó, eu tô falando de experiência própria, né? Então, faça aquilo que você ama. E hoje, pra mim, a vida é muito diferente. Porque eu tô nada, fazendo quando aquilo que você eu amo. fala, eu falo, eu conheço a Ana tem pouco tempo, né? A gente participa de uma mentoria juntos, a gente já comentou aqui que a gente semana passada fez live com a Tamires. A Tamires também é da nossa mentoria de branding, da musa aí, Gabi Arquette, beijo, maravilhosa, tá fazendo todo Sim, mundo aí ficar linda. super bem posicionada. E a Ana, quando a gente conversa, né, que nem eu, quando eu começo a falar de autoconhecimento, Brasil, meu olho brilha, eu fico Brilha. horas falando e a Ana, ela dá uma aula pra gente, vocês viram aí, que a gente não percebe nem o tempo passar, né? Porque é Sim, um assunto que é interessante, eu me interesso e a Ana, ela realmente gosta. É uma coisa que é tua, né, Ana? Você já sim. tem isso já internalizado, então é muito natural.
E isso faz muita diferença quando a gente vai empreender. Sim, isso eu acho que é o primeiro passo, né, Gabi? Tu amar aquilo que tu vai fazer. Porque daí, por exemplo, tu vai buscar, tu tem essa vontade de ir atrás, de aprender e de fazer. Quando tu tá Exatamente. assim, meio pé aqui, pé ali, tu não vai. Tu diz, eu não vou fazer esse esforço, deixa. Né? Exatamente. Então, tem muito Muito isso legal. de tu amar aquilo que faz. Muito legal. Ana, que nem eu falei, a gente nem viu a hora passar. Já Já? chegamos Já ao passou? final da nossa live, Brasil. Olha como que passa. Cara, você quer deixar alguma mensagem final aí para a mulherada? Eu deixei a sua frase aqui que você fala que você é o seu próprio Sim, negócio. Você gostaria de deixar mais alguma, que já deixou várias, né, Brasil? Vários aprendizados, várias dicas, sim. várias frases. Mas quer deixar algum recadinho final para a mulherada? Sim, é que assim, Gabi, essa minha frase tem muito isso, você é o seu próprio negócio. Porque eu tive muita experiência, assim, de empresas, do empreendedor, ele não tá 100% no negócio, né? E daí eu passei ao longo dos anos, se nós como empreendedores, a gente não tiver 100%, não ser esse maestro, a coisa não anda, né? Tu pode Exatamente. contratar milhões de pessoas porque tu não quer. E a pessoa, o profissional contratado, ele sabe quando tu quer e quando tu não quer. Ele sente isso. Então ele vai dizer, eu não vou seguir uma pessoa que não quer, não ama o que faz, não ama o seu empreendimento. Então, por isso que eu botei, você é o seu próprio negócio. A educação tá no empreendedor, no sócio, né? Legal. É a partir dele que as coisas vão acontecer. Então, por Arrasou. isso que eu digo, Por isso que você então diz, é isso, gente. Não, por isso que eu disse, você é o seu próprio negócio, é né? isso aí, arrasou. Começa aí. Arrasou. Pessoal, e assim, ó, fico à disposição, né? Porque eu falei, às vezes posso ter falado algum termo que o pessoal não conheça. Fico à vontade de me perguntar, de me mandar um direct, que eu vou Ah, estar arrasou. pronta para responder. Ah, muito obrigada aí, ó. A Sil colocou muito bom, a Ellen muito bom, a Olga Ai, muito que bom, bom. gente. Ah, muito obrigada, mulherada. Ana, muito Sim. obrigada por disponibilizar o seu tempo aí para compartilhar tanta coisa legal com a gente, por abrir os nossos olhos para uma coisa que é tão importante para nossa vida, né? Tanto como empreendedora como quanto mulher, né? Quanto pessoa. Então, muito obrigada por compartilhar com a gente. Seja muito bem-vinda de volta quantas vezes você quiser para vir papear com a gente, tá? Ai, adorei a conversa e agradeço a atenção de vocês. Adorei. Ah, Posso voltar mais vezes, é só me convidar. vamos combinar então. Então, muito obrigada, Ana, muito obrigada, mulherada que está aí acompanhando a gente também. Fico feliz que vocês gostaram e a gente se vê em breve em mais lives aqui da nossa maratona de lives. Beleza? Um beijo Beijo. e até mais. Até mais.